Bom dia, senhoras e senhores. Passo a saudar inicialmente o doutor, em ordem alfabética, o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, ordem alfabética pela DEC, primeiramente, ao diretor Nori Ohara, nosso diretor de Ferrovia, Energia e Saneamento, o nosso diretor de Administração Sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e também a nossa chefe de gabinete, presente em sala. Abro a palavra para os outros diretores que queiram se manifestar também, saudando uns aos outros e testando seus equipamentos, e assim que todos se saudarem. Não chegando o doutor José, eu faço uma ligação para ver se ele vai participar, uma vez que ele não manifestou também que faltaria, e a gente dá sequência aos trabalhos nesse item importante de pauta. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar... Travou. Estamos ouvindo bem, Paulo. Aqui, parece que tinha travado aqui, presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimentar o diretor regulador. Vou um pouquinho. Deu uma travada no seu... Energia. Tá cortando um pouquinho, diretor Paulo. Talvez entrar, sair e entrar. Eu creio que pode ter problema na conexão aqui, presidente. Eu vou até mandar o voto aí para o senhor. Eventualmente, o senhor projeta para mim que eu entro pelo celular. Ah, perfeito. Tá, Perfeito. Eu vou mandar agora no WhatsApp do senhor. Tá bom. Então, cumprimentando aí também a chefe de gabinete, a Leia, cumprimentar o Haroldo, diretor de administração sistêmica, e a todos os servidores da Agelios que vierem assistir posteriormente essa reunião deliberativa. E tenhamos um excelente dia de trabalho. Obrigado. Diretor Noril. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador Paulo Henrique. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, diretor Haroldo. Bom dia, Leia. E que tenhamos uma excelente reunião extraordinária. Obrigado. Haroldo nos ouve? Bom dia, presidente. Doutor Felipe Borges, nosso advogado-geral e procurador do Estado. Doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de Transportes e Rodovias e Balsas. Doutor Nori Ohara, nosso diretor de Energia e Ferrovia. Doutor José... Não estou vendo aqui o nosso diretor ouvidor. Mais um bom dia. Demais colegas que acompanham essa reunião ou que futuramente venha a assistir essa reunião deliberativa gravada. Um ótimo dia para todos nós e uma ótima reunião. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, Nori Ohara. Bom dia, diretor regulador de Transportes e Rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, Haroldo, nosso diretor de Administração Sistêmica. Bom dia, Leia, nossa chefe de gabinete. Desejo a todos uma excelente reunião deliberativa. Bom dia, diretores, reguladores, iniciando pelo presidente regulador. Bom dia, diretor Paulo, diretor regulador de Transportes e Rodovias. Bom dia, diretor Nori Ohara, diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento. Bom dia, diretor de Administração Sistêmica, senhor Haroldo de Luna Cavalcante. Bom dia, doutor Felipe, advogado-geral, também procurador do Estado. Que tenhamos uma excelente reunião. Senhores, vou só dar uma ligada para o doutor José. Caso não haja manifestação, a gente segue o nosso rito normal. Só um minutinho.
Bom, em não atendendo, vamos dar a sequência normal a priori, porque temos o quórum legal, mas eu gostaria só que o doutor Felipe nos falasse só, doutor, se podemos seguir quanto à legalidade do ato devido à necessidade dessa extraordinariedade pela situação, né, solicitada pela Cinfra para dar vazão à ausência de um meio de transporte num dos mercados, no MIT, mais especificamente 5, da categoria básica. E ontem nós tratamos dessa convocação, ontem, né? E aí só que o senhor se manifestasse quanto ao seguimento, se podemos dar prosseguimento à nossa reunião, quanto à legalidade. Perfeito, presidente. O artigo 12 da nossa resolução 001 de 2012, ele prevê a disposição sobre as reuniões deliberativas, tanto ordinárias como extraordinárias, e dispõe que as reuniões deliberativas extraordinárias poderão ocorrer a qualquer tempo. Só que acontece que no parágrafo 1º, há a previsão de que a pauta e a convocação das reuniões deliberativas deverão ser providenciados com antecedência de 2 dias, 2 dias úteis, né, de antecedência. Na minha interpretação, esse parágrafo 1º que exige o prazo de 2 dias de antecedência, ele não se aplica às reuniões extraordinárias, né, porque pela própria natureza dessa reunião, em se tratando de uma extraordinariedade, não faria sentido exigir um prazo mínimo de convocação e determinação de pauta. Então, eu vejo que não há impedimento à continuidade da presente reunião, uma vez que existe, né, o quórum mínimo para que o assunto seja deliberado. Agradeço a sua manifestação, doutor Felipe, e como temos só um item de pauta e a extraordinariedade foi solicitada pelo diretor natural, o diretor Paulo, passo a relatar o item. Trata-se do processo Cinfra-Pro 2022-12024, Cinfra MT. O assunto é manutenção da operação do STCRIP MIT 5, categoria básica. Contrato de permissão 004-2022-0000 Cinfra e contrato de concessão número 004-2021-0000 Cinfra. Relatório e voto. A pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Diretor Paulo, a palavra está com o senhor e eu vou pedir que a senhora Leia projete a seu pedido para facilitar seu relato em tela, o seu relatório e voto, que foi enviado agora. A palavra é do senhor, diretor Paulo. Pois bem, presidente, enquanto a Leia vai projetando o meu voto, diretor, bom dia. O senhor deseja que eu apresente o relatório para o senhor ou apenas o voto? Não, eu acabei de mandar para o presidente, Leia, o meu voto aí, houve um erro material no processo que está no SIGADOC com relação ao número do processo. Então, vamos primeiro por partes, aí no relatório, conforme determina o rito. Vamos. Então, trata-se do voto número 55, o processo é o Cinfra-Pro 2022, 12024. O assunto é manutenção da operação do STCRIP referente ao MIT 5 na categoria básica. O assunto é uma autorização precária. E o relator natural, nesse caso, é o diretor regulador de transportes. Trata-se de procedimento administrativo iniciado por meio da CI número 2444/2022, SUT Cinfra, relatando o problema referente ao MIT 5, lote 1, solicitando à PGE alternativas para que a população não fique desatendida, conforme consta as folhas 2 a 7 dos autos. Foi juntado os documentos, a comunicação via e-mail entre Cinfra e a Expresso Itamaraty, cópia do contrato de permissão anteriormente vigente, as folhas 11 a 41,
cópia da ordem de serviço, cópia do contrato de concessão da antiga permissionária, que nesse caso é a própria Expresso Itamaraty, e também o parecer aí da PGE Sinfra, que é do Procurador-Geral, aliás, geral não, Procurador do Estado, que está lotado na Sinfra, de número 3192, CGA, CPGE 2022, as folhas 98 a 113 dos autos. Foi acostado também minuta do termo de autorização precária, as folhas 117 e 152, e na sequência, por meio do ofício 041-54-2022, SUT Sinfra, os autos foram remetidos a essa agência para manifestação prévia quanto à aprovação da autorização precária. Isso aí na data de 23/9 de 2022. Por fim, os autos foram encaminhados na data de ontem à DRTR e encaminhei também na mesma data com o relatório, em que pese, eu já digo que tem um erro material e eu vou ter que modificar o documento conforme eu já salientei na primeira fala minha, presidente. Esse é o relatório. Pela expressão do relatório, diretor Paulo, pode fazer a expressão do seu voto. Pois bem, presidente, senhores diretores, considerando aí o encerramento do contrato de permissão 04 de 2022, Sinfra, formalizada entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e a empresa Expresso Itamaraty, por advento do termo contratual, considerando que nesse processo da concorrência pública não houve empresas interessadas em apresentar propostas comerciais para o MIT 5, lote 1. Se puder... isso, obrigado, Ale. Considerando ainda que foi no procedimento para a nova contratação também não houve interessados em atender o MIT 5, lote 1, a Sinfra, por meio do ACI 2444-2022 SUT, solicitou parecer jurídico às PGE Sinfra, apresentando 3 eventuais alternativas para a resolução do problema, evitando que a população do Mercado 5, região de Cáceres, lote 1, categoria básica, fique desassistida, as folhas 2. Considerando que este relator, quando ciente da comunicação da permissionária, quanto à paralisação dos serviços do MIT 5, lote 1, oficiou o secretário adjunto de Logística e Concessão por meio do ofício 020-2019-2022 DRTR, datado de 16 de setembro de 2022, em verbis. Ao tempo em que o cumprimento informa a existência do expediente AGER-TER 2022, traço 05167, nessa agência reguladora, onde consta a manifestação da empresa Expresso Itamaraty no sentido de paralisar os serviços no dia 25/9 de 2022, objeto do contrato emergencial de permissão 04/2022, Sinfra, categoria básica do MIT 5, em virtude do advento do término contratual e seu desinteresse em dar continuidade à prestação de serviço de transporte. Preocupados com a possibilidade de eventual descontinuidade do serviço da STCRIP no MIT em questão, e considerando que alguns dos requisitos do serviço adequado são a continuidade e a regularidade na sua prestação, comunico imediatamente essa secretaria, representante do poder concedente, acerca de risco de eventual descontinuidade e, consequentemente, de prejuízos à população usuária. Desse modo, venho pelo presente solicitar informações do status do atual processo de licitação definitiva do transporte convencional do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Mato Grosso, bem como do andamento da contratação em curso para que o serviço não sofra descontinuidade no referido MIT, ou até mesmo
quais as diretrizes a serem tomadas para evitar este fato. Informo, adicionalmente, que será encaminhada cópia do referido expediente ao membro da Comissão Especial de Licitação da AGER para conhecimento. Sendo que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura ocorra, renovando os votos de elevada estima. Grifo nosso. Considerando ainda que na mesma data, ou seja, no dia 16/9/2022, encaminhei ao gabinete da presidência da AGER o expediente AGER ter 2022-05167 por meio de despacho 08362-2022 DRTR em verbis, ao tempo que o cumprimento, em virtude do termo do contrato emergencial de permissão 04/2022, CINFRA, que prevê a extinção da permissão relativa ao MIT 5, categoria básica, e a indicação da empresa quanto à paralisação do serviço para a data de 25/9, em virtude do advento do termo contratual, e não interesse em continuidade da prestação de serviço, mesmo em caráter precário, remeto os autos para comunicação imediata ao poder concedente CINFRA. Sugiro que solicite, adicionalmente, informações acerca do status do processo licitatório definitivo, bem como da contratação emergencial para que o serviço não sofra descontinuidade no referido MIT. Considerando, adicionalmente, que a PGE, CINFRA, emitiu o parecer 3192, CGAC PGE 2022, recomendando em síntese. Pelo exposto, restrito aos aspectos jurídicos e formais da situação trazida, opino pela possibilidade jurídica de autorização precária, desde que observados os fundamentos expressos no tópico da alternativa 2, autorização precária para operar entre 6 a 1 ano, deste parecer. Inicialmente, cumpre ressaltar que o transporte coletivo é essencial em nossa sociedade e deve ser cotidianamente garantido e aperfeiçoado pelo poder público, pois se relaciona aos mais diversos direitos que são assegurados pela Constituição Federal de 1988. E que ontem, inclusive, completou aí 30 e... percebe-se, portanto, que é de extrema importância que o Estado se utilize dos meios necessários para que a promoção e a interação de pessoas entre lugares em benefício da sociedade. Desse modo, entendo que, no caso concreto, existe risco de eventual descontinuidade da prestação de serviço e, consequentemente, de prejuízo à população usuária, como já alertado tanto via ofício 2019 DRTR, quanto via despacho 0863/2022 DRTR, datados de 16/9/2022. Pois bem, a autorização precária é uma delegação ocasional, provisória e circunstancial, razão pela qual voto para que a autorização precária seja expedida com um prazo máximo de vigência de 6 meses. Aqui, presidente, senhores diretores, estou votando de maneira diferente do que consta na minuta, efetuada aí e colocada a apreciação pela CINFRA, que é representante do poder concedente. Também, presidente, senhores diretores, importante ressaltar aí, sem a possibilidade de prorrogação, aqui como medida excepcionalíssima, em virtude tanto da concorrência pública, que não houve empresas interessadas em apresentar propostas comerciais, e também quanto ao procedimento para nova contratação emergencial, que não houve interessados em atender o MIT 5, lote 1, conforme consta nos autos. Voto ainda para que conste no termo de autorização precária a expressa possibilidade de revogação antecipada, devendo haver a cessação da operação na seguinte situação. No caso que a autorização precária, que seja
que exige frota com característica da categoria básica, como é o caso, por superveniência de contratação emergencial ou definitiva de novo concessionário da categoria básica para o mesmo lote ou MIT operado, na data do início da operação do novo contrato. Portanto, em prazo inferior, se for o caso, aos 6 meses aí. Importante destacar também, como se trata de uma autorização precária, que os investimentos necessários à prestação do serviço ocorrerão aí por conta e risco da autorizatária, não cabendo em qualquer hipótese reequilíbrio econômico e financeiro da autorização. Voto ainda para que seja observada de forma expressa a política tarifária vigente na Lei Complementar 432/2011 e no Decreto 1020/2012. Em especial, que seja observado a diferença. Aí tem um erro material, presidente, mas a diferença entre os coeficientes aí eu vou, se eu puder já até depois corrigir nesse parágrafo, observado a diferença, eu coloquei diferenciada, entre os coeficientes tarifários da categoria básica e a categoria diferenciada, conforme previsão no artigo 85 do Decreto 1020, conforme já recomendado pela AGER ao poder concedente em processos anteriores. Aqui eu cito o caso específico do MIT 1, que já julgamos nesse colegiado. Nesse sentido, voto ainda o coeficiente tarifário fixado para autorização precária não extrapole o valor máximo previsto no edital de concorrência pública 02/2022. E o coeficiente tarifário da concessionária da categoria diferenciada do MIT 5, que atualmente está em 0,25, R$ 41,98 por quilômetro, para observância justamente do artigo 85 do Decreto 1020 de 2022. Voto ainda para que a autorização precária não seja expedida para o mesmo MIT ou mais de 2 lotes em mercados distintos do STCRIP para as empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico ou com vínculo de interdependência econômica relativo a seu quadro societário, administração, direção e gerência, controle pela mesma empresa, holding ou participação no capital votante, uma das outras. Isso aí, presidente, senhores diretores, alerto em virtude da mesma regra que tem sido observada aí pelo modelo do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal do estado de Mato Grosso, que tem pautado as regras da licitação e também dos chamamentos emergenciais em virtude da não logração de êxito aí quando da concorrência definitiva. Voto ainda para determinar que que depois de expedida a autorização precária aí pelo poder concedente, a empresa ou consórcio apresente o projeto executivo para que a AGER devidamente acompanhada aí pelo certificado de registro cadastral válido, com frota adequada ao serviço autorizado, nesse caso o serviço da categoria básica, sistema de monitoramento de frota GPS e autorização do BPE no prazo máximo de 5 dias. E alerto que, no caso de não apresentação dos documentos e condições descritas nessa determinação, dentro do prazo assinalado, estará configurada a hipótese de revogação da autorização precária concedida aí pelo poder concedente. Como voto, senhores diretores e demais presentes. Diretor Paulo, obrigado pela expressão do seu voto. Passo em ordem alfabética, como costumeiro em reuniões híbridas, a coletar o voto do diretor Noril. Diretor Noril, como é que o senhor vota em relação ao item em pauta e que acabou de se expressar do voto pelo diretor relator natural? Bom dia novamente, presidente, e a todos. Eu queria só esclarecer uma eventual dúvida. Quanto à questão, diretor Paulo, se poderia abordar no voto ou não, se haveria necessidade ou não, sobre a questão de ser intransferível essa autorização para qualquer tipo de pessoa jurídica.
lógico, relativo ao meio do mercado. Aí. Diretor Paulo, fica à vontade de se manifestar. Só a título de cautela, né? Se haveria necessidade ou não. É assim, diretor Noril, eu não vejo prejuízo em colocar essa condição. Poderia só acrescentar? Na Eu decisão, na decisão a gente pode... A decisão, Paulo? Posso opinar? Já que não consta no meu voto, poderia ser acrescentado, sim, na decisão da DEC. Eu estou de acordo. Posso só opinar para que a gente possa ampliar um pouco o debate? Em contratos anteriores, eu vejo que no próprio contrato ele prevê, sim, a transferência do comando acionário, mas tem toda uma regulamentação que tem que passar, né? Aprovações na GERA, aprovação na CINFRA, né? Já tem a forma que pode ser dada. Não sei se o doutor Felipe também pode nos ajudar, caso queira, porque talvez a gente está botando uma marra que não tenha necessidade, só meramente para a gente discutir se tem necessidade ou não, uma vez que, pela leitura de contratos anteriores, existe uma possibilidade, não que ela vai ser exercida, para a gente não botar mais rigoroso do que a lógica dos contratos normais. Fica à vontade, Paulo, vi que o senhor levantou, porque já é uma emergência, né? Se a gente regrar demais, pode tornar, né? Eu tenho a impressão que em 6 meses nada acontece de troca, né? E para trocar tem que ter autorização, né? Mas tranquilo, para a gente discutir mesmo. Salvo equívoco, essa condição está prevista no artigo 27 aí, agora não sei se é da 866 ou da Lei de Serviço Público. Me fugiu a mente. Só que, justamente, precisaria de um anuente. Só para ver se não pesamos demais, né? Por ser uma emergência. Nessa minuta, presidente, enviada pela CINFRA, eu não estou entrando muito no mérito com relação à minuta, mas observa-se que é uma cópia muito fidedigna do contrato de permissão, onde eles trocaram basicamente a autorizatária para permissionária. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu entendo que deveria ser um instrumento um pouco mais simples, e eu só estou fazendo as recomendações que eu entendo serem as mais pertinentes aí no caso, né, que é a observância com relação ao preço, até porque é uma medida excepcionalíssima, né, então não vislumbraria essa possibilidade em um curto prazo, mas também se colocar quanto à prévia anuência da AGER, tendo em vista que já existe esse diploma legal, eu só vou confirmar aqui se na 866 ou no próprio Lei de Serviço Público, e já informo os senhores. Tranquilo. Presidente, se há previsão contratual, eu também então acho que não há nem necessidade de mencionar. Né? Enquanto isso, acho que o doutor Felipe poderia manifestar como o senhor requereu aí. Tá bom, vamos só aguardar o diretor Paulo agora para ele dar uma olhadinha, se ele se sente confortável ou não, né? O senhor fez uma pequena provocação, ele está dando uma olhada e ele se manifestando, a gente segue com a continuidade do voto. Me deu essa impressão, só também... Presidente, já achei, aqui na verdade é a Lei do Serviço Público mesmo, que lá no seu artigo 27, a Lei 8987/95, ela traz luz, né, sobre essa questão. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem a prévia anuência do poder concedente implicará caducidade de concessão para fins, isso no caso de concessão, né? Para fins de obtenção da anuência que trata, deverá o quê? Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. E, nas condições estabelecidas no contrato, o poder concedente autorizar a assunção do controle ou do poder da administração temporária da concessionária e seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto para promover a reestruturação financeira e garantir a continuidade
do serviço. Então, a própria lei geral, do serviço público, ela traz algumas condições, mas, assim, na verdade, são garantias não, requisitos do poder concedente. Nesse caso, não é a própria agência em si, né, que deveria fazer essa anuência. Deixa eu só verificar na lei de 432. O artigo 16, diretor Paulo, ele fala também, e ele prevê, inclusive, a manifestação da AGER nesses casos. Da 432, né, doutor Felipe? Isso. Então, Isso. Tá bom. Então, em consonância, então, com a lei do serviço, serviço público, ela traz, então, esse diploma aí, como o doutor Felipe colocou, no caso da concessão e permissão aí, das operadoras do serviço de transporte. Nesse caso, ela coloca uma condição a mais do que prevista na lei federal. Só a sua posição para que a gente possa votar. Então, não requer Não, presidente, eu necessidade. vejo que, assim, todos os dispositivos constantes aí, tanto na lei do serviço público, que é a lei 8987, de 95, ela são intrinsecamente ligadas à operação e também à lei que dispõe sobre o serviço de transporte do Estado de Mato Grosso, que é a própria 432. Então, não vejo prejuízo. Nesse caso, a autorizatária, ela tem que cumprir os mesmos requisitos de uma permissionária e também da própria concessionária. A diferença básica é que é uma delegação provisória, circunstancial e uma medida excepcionalíssima aí, em virtude do não sucesso, digamos, integral aí da licitação definitiva ou da dispensa de licitação, conforme já consta nos autos. Então, não vejo, mas as obrigações basicamente são as mesmas. A diferença é que o investimento ocorre por conta e risco aí da autorizatária, sem direito a qualquer reequilíbrio econômico-financeiro dessa autorização e tampouco reajuste da tarifa. Agradeço sua explicação, doutor Norio, esclarecido, pode se manifestar. Estou esclarecido, sim, e de acordo com as fundamentações apresentadas pela brilhante decisão do diretor Paulo, bem como da manifestação técnica também do ilustre advogado-geral da AGER, bem como do procurador da CINFRA, eu acompanho o voto do relator, presidente. Perfeito. Eu gostaria de agradecer o esforço do diretor Paulo de dar uma resposta rápida quando perquirido, né, em ligação, inclusive, da CINFRA, né, para dar uma resposta, não deixar desatendida a população. Manifesto também que conversei um pouquinho com a Vanelli, que é nossa representante nas comissões de licitação de transporte, tanto alternativa como definitiva. Ela coloca que os processos estão em andamento, ela está sobrecarregada, até ela estava manifestando, viu, doutor Felipe, talvez um pedido de saída, mas ela disse que assim que concluir essa etapa, né, precisando ter mais etapas, talvez ela aborde esse tema. Mas, ao mesmo tempo, me deixou tranquilo que está bem avançado os dois processos, tanto a de permissão, né, diretor Paulo, como também a nossa definitiva. Espero que logo tenha essa solução definitiva para a população, mas nós, de forma alguma, não poderíamos estar tratando esse tema com rapidez requerida, e agradeço esse esforço para a gente fazer essa decisão e enviar para a CINFRA. Então, eu também voto por relator, e com isso nós encerramos nossa pauta. Senhores, Presidente, pode falar, eu gostaria, presidente, em virtude aí de novo comunicado da empresa e para não trazer maior prejuízo aí eventualmente à população, que encaminhássemos o quanto antes esse expediente aí com a decisão à CINFRA, mesmo antes da publicação em Diário Oficial, e também a autorizatária, né? Porque eu acho que que pese seja uma decisão da AGER, e o poder concedente tem toda a discricionariedade, porque compete a ele autorizar ou não a prestação desse serviço, né, na minha visão. Então, que encaminhássemos o quanto antes essa decisão. E o nós processo podemos, talvez, aí, a CINFRA, né? Talvez tenhamos que colocar mais um item, né, aqui, que mediante a aprovação do extrato do diretor Paulo, a gente já encaminha, se o doutor Felipe também concordar,
um ofício de resposta da Cinfra, né, mediante, ou escrita dessa decisão da DEC, né, que acelere, mediante a aprovação do extrato, ou, né, se podemos, independente de, né, diário oficial, já fazê-lo, porque é o costume nós fazermos após o diário oficial, mas mediante a gravação, e se nós acelerarmos a assinatura, né, diretor Paulo, da ata... eu vejo que essa é uma matéria extremamente relevante, para que não exista essa descontinuidade, né? E por algum motivo esse processo ele não andou aí de maneira com a celeridade que era necessária. Então eu vejo que a gente tem que dar uma resposta o quanto antes, presidente. Então aí a gente tem que evitar todos os esforços no sentido de cumprir o quanto antes esse rito, né, para que eventualmente a Cinfra, representante do Poder Conselheiro, possa emitir essa autorização para que o serviço de fato não sofra a descontinuidade, né? Então seria isso, presidente. E já solicito também que os autos sejam remetidos aí, que eu tenho que excluir o relatório que foi enviado ontem e incluir com essa pequena alteração que eu coloquei o número do processo equivocado lá em virtude da minha pressa. Mais um item, encaminhar o processo. Vamos colocar, então, mais um item também de encaminhar o processo para ajuste do relatório ao relator, tá, diretor? Não, então, presidente, nem precisa. Eu acho que isso aí não é desnecessário, até porque está sendo gravado. Eu estou solicitando, então eu já faço isso de imediato, assim que encaminhar. Tá já bom. Coloco o ajuste, só para que seja encaminhado para esse ajuste. Perfeito. Eu vou voltar só para fazer a leitura, como nós temos essa celeridade, para que fique registrado em gravação, né? E se tem concordância, daí já fica concordado aqui em gravação e a gente já agiliza conforme o último item que colocamos. Não tem óbice quanto a esse pedido também, né, doutor Felipe? Podemos oficiar a Cinfra devido à necessidade da urgência, né? Isso aí é medida administrativa, não tem nenhuma implicância, é até prudente que isso se faça em razão da emergência do caso. Isso novamente, doutora Léa, a senhora Léa, se puder fazer a leitura, aí a gente concorda com o extrato e já avança. Presidente, já no início aí tem um erro, hoje é o dia 6, tá? Perfeito. Pode falar novamente só? É o dia 6, presidente, hoje, a data. no primeiro capítulo, isso. Perfeito, ao 6º dia, não ao 7º, tá? Perfeito, bem apontado. Ao 6º dia. Vamos fazer a leitura, se surgir mais algum, vão parando, ajustando, porque o que nós faríamos, né, correndo e-mail, já fizemos agora, tá? Sim. Ata da 15ª reunião extraordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, realizada no dia 6 de outubro de 2022. Ao 6º dia do mês de outubro do ano de 2022, com início às 8h10, reuniram-se de maneira híbrida para a realização da 15ª reunião extraordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER do ano 2022, sendo presencial na sede da AGER MT, situada na Avenida Carmino de Campo, número 329, Xangri-Lá, Cuiabá MT, e à distância online via ferramenta Google Meet. Presentes em sala, senhor Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, doutor Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador, e Aleia Almeida de Oliveira, chefe de gabinete. À distância, os senhores Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, abaixo assinados. Como participante, também à distância, Haroldo Lino Cavalcante, diretor administrador de Sistêmica, e a Débora Inácio, assessora de comunicação, AGER. A reunião contou com a seguinte pauta e decisões. Cinfra Pro 2022-12024, Cinfra, assunto manutenção de operação do STCRIP MIT 05, categoria básica, contratos de permissão 004-2022 e contrato de concessão 004-2021. Relatório e voto. Pauta solicitado pelo diretor regulador de transportes e rodovias, o presidente regulador Piquiri, o advogado-geral geral regulador, quanto ao prazo da convocação da reunião extraordinária, onde o mesmo informa que, apesar do parágrafo 1º do artigo 12 da resolução 001/2012, apresentar de forma única as reuniões ordinárias e extraordinárias, esclareceu que se trata da mesma, ao se tratar da mesma forma, né, advogado? Ao se tratar da mesma forma, perde a função de excepcionalidade, considerando a concordância da maioria dos diretores reguladores, não há óbice, né? Um pouquinho, só vamos apertar.
aguarda, doutor, só dando uma lida, doutor Felipe, também o diretor Paulo, né? Na verdade, aqui o diretor Felipe, são suas falas, né, diretor? Doutor. Vou realizá-lo. Pode mencionar. Isso. Tá. Vamos lendo o restante e daí repisamos essa parte enquanto o senhor vai montando um textinho, tá? Então, a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, determina que a autorização precária seja expedida com prazo máximo de vigência de 6 meses, sem possibilidade de prorrogação, como medida excepcionalíssima, em virtude tanto da concorrência pública que não houve empresas interessadas em apresentar propostas comerciais, quanto do procedimento para nova contratação emergencial que não houve interessados em atender o MIT 5, lote 1, conforme consta nos autos. Que conste no termo de autorização a expressa possibilidade de revogação antecipada, devendo haver a cessação da operação, na seguinte situação: no caso de autorização precária, que exige frota com característica da categoria básica, por superveniências de contratação emergencial ou definitiva de novo concessionário da categoria básica para o mesmo lote com o mercado MIT operado, na data do início da operação do novo contrato. C, que os investimentos necessários à prestação de serviços correrão exclusivamente por conta e risco da autorizatária, não cabendo, em qualquer hipótese, reequilíbrio econômico-financeiro da autorização. Que seja observada de forma expressa a política tarifária vigente, LC 432/2011, e no decreto de número 1020/2012. Em especial, que seja observada a diferença entre os coeficientes tarifários entre a categoria básica e a categoria diferenciada, conforme previsão no artigo 85 do decreto 1020 de 2012, como já recomendado pela AGER ao poder concedente. Nesse sentido, decide ainda, conforme recomendação da PGR, no sentido de que o coeficiente tarifário fixado para autorização precária não extrapole o valor máximo previsto no edital da concorrência pública de número 002/2022 e o coeficiente tarifário da concessionária da categoria diferenciada do MIT 5, que atualmente está em 0,25419 km/h. Para observância do artigo 85 do decreto 2020-2012, que a autorização precária não seja expedida para o mesmo mercado MIT e ou mais de 2 lotes em mercados distintos da STCRIP, para empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico ou com vínculo de interdependência econômica, relativo a seu quadro societário, administração, direção e gerência. Aleia, só uma questão aí, tem um erro aí, é interdependência. Interdependência. Perfeito. Tá. Econômica, relativa ao seu quadro societário, administração, direção e gerência, controle pelas mesmas empresas holding ou participação no capital votante uma das outras. E decide ainda determinar que, depois de expedida a autorização precária, a empresa ou consórcio apresente projeto executivo para a AGER, devidamente acompanhado do certificado de registro cadastral válido, com frota adequada ao serviço autorizado, sistema de monitoramento de frotas GPS e autorização do BPE no prazo máximo de 5 dias úteis. E, em caso de não apresentação dos documentos e condição descritas nesta determinação, dentro do prazo assinalado, restará configurada a hipótese de revogação da autorização precária concedida. A diretoria executiva colegiada AGER, mediante a urgência que o caso requer, por unanimidade, determina oficiar a SINF, antes mesmo de sua publicação, informando o que a mesma decidiu. Publicação. De acordo com... Só vamos aguardar um pouquinho a correção só do texto lá em cima do doutor Felipe. Opa, perfeito. Tem alguma questão aqui também, presidente, no final aí. Pode falar, A diretoria decidiu oficiar a SINFRA antes mesmo de sua publicação. Em diário oficial, né? É isso, acho que seria importante, né? Faltou publicação, em DOI, né? Não é aqui, ó, decidiu.
Ao invés de determinar, né, diretor? Decidiu ainda, porque lá em cima tem várias decisões, né? Decidiu ainda oficiar a cifra antes mesmo de sua publicação em Diário Oficial. Só isso. Isso, em Diário Oficial. Diário Oficial do Estado, né? Isso. Dói. Isso é. Para ficar. Ficou bom, né, diretor Paulo? Isso. Só vamos acertar o texto, então, lá em cima, com as falas do doutor advogado-geral regulador, e aí a gente faz a aprovação do extrato. Deixa eu colocar aqui. Pode fazer a leitura rapidinho só para... Então, o presidente regulador requeriu o advogado-geral regulador quanto ao prazo da convocação da reunião extraordinária, ouvido... Não, aqui não. Então, aqui. Que se manifestou no sentido de que o artigo 12 da resolução da AGER, da 001/2012, estabelece as regras para as reuniões deliberativas, tanto ordinárias como extraordinárias, sendo que esta última poderá ocorrer a qualquer tempo, não se aplicando o prazo de antecedência de 2 dias, previsto no parágrafo 1º do mesmo artigo, para convocação e pauta, tendo em vista sua própria natureza de extraordinariedade. Eu acho que tem um acento. Não. Logo, não enxerga vício na realização da presente reunião, uma vez que o quórum mínimo restou observado. Perfeito. Doutor Noril, vamos em ordem alfabética, né? Perdão, diretor Paulo. De acordo com o texto em tela? Estou de acordo, presidente. Obrigado. Diretor Noril, de acordo com o texto em tela? E lido, né? Eu também estou de acordo, presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo e agradece a presença de todos, desejando um excelente dia de trabalho. Bom dia, senhores. Bom trabalho. Bom dia. Presidente, se eu pudesse, depois que acabar a gravação, ter um assunto para falar.